Gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Essa é a live sobre Trigger Point. Aprenda a construir o raciocínio clínico de expert de ATM para ter resultados mais rápidos com os seus pacientes. E eu quero começar desde já com você, trazendo exatamente uma confusão que existe no diagnóstico do paciente, né? Um grande erro que acontece nesse processo, que é o que faz você entender que o trigger point, a tensão muscular, é a causa da dor do paciente. E aí, se você quer saber construir o raciocínio clínico de expert em ATM, você tem que entender que é super importante você ter a função muscular clara na sua cabeça. Dentro do sistema estomatognático, nós temos os músculos de abertura e fechamento da boca. E esses músculos de abertura e fechamento da boca estão relacionados com as principais funções: fonação, mastigação, né, deglutição também. E dentro desse processo, quando você não tem clareza sobre a função dos músculos, você começa a errar e a confundir os diagnósticos e errar no tratamento do seu paciente com ATM. E para que você tenha a construção do raciocínio clínico de um expert, entenda, o músculo ele é um efetor. Por ser um efetor, ele executa uma ação, ele executa uma necessidade do corpo. E a partir daí, você precisa entender que a necessidade do corpo existe e precisa ser controlada. E não vai ser controlada inibindo quem está executando uma função. Vai ser controlada inibindo quem está mandando, conduzindo esses músculos para realizarem uma função. E partindo desse princípio, existe uma confusão, né? O que significa o trigger point? O trigger point significa nada mais, nada menos que a estrutura musculoesquelética sobrecarregada do ponto de vista neurofisiológico para executar a sua função. E dessa forma, é muito mais fácil eliminar a dor do seu paciente de ATM vinculada ao trigger point quando você tem, de forma correta, o diagnóstico dessa disfunção neurofisiológica. E eu tive vários já relatos de alunos meus que trazem: Randy, eu achava muito difícil, né, entender isso, compreender isso. E mesmo online, eles abriram a cabeça e entenderam que o fato não é você ter técnicas e realizar abordagem com a melhor técnica, a técnica mais moderna. Não. É você entender o porquê existe esse trigger point. O que faz com esse trigger point esteja presente. E nessa presença do trigger point, você precisa trazer para você que atendimentos convencionais, tradicionais, estão focados no sintoma, estão focados na tensão muscular. E é exatamente aí que você peca, que você fica preso. Você fica preso no entendimento daquele processo básico. Você fica preso daquela lógica da faculdade, do ensino tradicional, que coloca você para atender e ter resultado com seu paciente tratando o trigger point localmente. E aí, quando você começa a aprender a raciocinar, a construir o raciocínio clínico, entender a função verdadeira dos músculos, você passa a errar menos. Entender que a construção, o surgimento do trigger point, ele tem um fator neurofisiológico associado, seja por excitação trigeminal, seja por excitação dos ramos cervicais, seja por excitação de ramos do facial, quem quer que seja, que possa ter o seu nervo
afetado e alterando a função dos músculos dentro do sistema estomatognático, vai afetar a disfunção de ATM e esse trigger point, seu tônus elevado, também vai gerar dor referida, tá? E dentro desse processo, você precisa entender o que significa, qual a razão desse trigger point, tá? E acredite, é possível você entender quando você tem o conhecimento que faz com que o corpo do paciente, a anatomia do paciente esteja clara na sua cabeça, tá? Esteja clara. Por exemplo, o masseter. Você quer eliminar a dor do paciente com trigger point em masseter, como foi o caso do paciente que eu recebi. Você tem que entender, primeiro, a função muscular. Qual é a função do masseter? Concentricamente, fechar, fazer a oclusão da boca, tá? E abrir de forma excêntrica, também freando o movimento. E quem inerva essa estrutura? Ramo mandibular do nervo trigêmeo. Mas quais estruturas também podem determinar o tônus dessa musculatura? O arco zigomático e o ângulo da mandíbula. Então, se eu tenho alteração a nível neurofisiológico, a nível de origem e inserção e a nível de função em excesso, eu posso ter possibilidades para a causa do trigger point. E não é porque ele está tenso que a causa sempre vai ser a tensão dele, não. Uma dessas três pode estar relacionadas com o problema. E é possível você ter mais resultados quando você entende essa base, esse raciocínio clínico. E aí, eu mesmo, na faculdade, foi quando eu comecei a entender esse processo do trigger point. E vocês já devem ter passado por isso, né? Na faculdade, tem sempre aquelas pessoas que têm muita tensão, que se estressam, são ansiosas, né? E a gente tinha uma amiga na faculdade, né? Que geralmente tem mais mulheres do que homens na faculdade de fisioterapia, né? Então, tinha uma amiga que ela sempre dava um intervalo de aula, qualquer colega da sala que passasse, faz uma liberação aqui, relaxa esse meu músculo, relaxa essa região. Quem aí tem amigos assim, que não pode lhe ver, faz, eita, eu tô com uma tensão muito grande nos ombros, tô com muita tensão. E o mais incrível é que todo intervalo de aula, ela vinha e reclamava dessa tensão. Ela vinha e falava que estava com muita tensão. E acabava o dia reclamando, dizendo, poxa, tô com muita tensão. E o fato é que eu comecei a perceber que quanto mais se fazia a liberação do trigger point no local do trigger point, mais ela continuava reclamando das dores. Quanto mais manipulava o músculo que estava tenso, mais ela tinha tensões musculares. E isso ficava sempre na minha cabeça. E aí eu fui estudando, comecei a perceber que neurofisiologicamente a gente tem uma razão para o músculo ficar preso, ficar tenso. E quando você tem essa razão de forma objetiva na sua mente, ou seja, quando você sabe construir esse raciocínio clínico, você já passa a esquecer que existe, de fato, o músculo tenso e a considerar o porquê esse músculo está tenso. E partindo desse princípio, foi aí que eu comecei a construir essa forma de abordar o trigger point que hoje eu utilizo dentro do método Desvendando a DTM, que é uma sequência de abordagem com foco primeiro em quem manda. Por exemplo, a educação dos seus filhos, para quem tem filho. Quem tem filho aí? A educação dos seus filhos. A educação dos seus filhos. Não adianta você terceirizar para a escola se quem manda no seu filho, quem tem autoridade, tanto física como emocional, é você. Você e seu esposo, você e sua esposa. E dessa forma, ou você se impõe
ou você vai ter uma educação terceirizada cheia de valores divergentes, com crianças com sintomas de abandono, com sintomas muito importantes. E quando se trata em buscar o tratamento do paciente com dores na TM, com tensões no sistema estomatognático, você não precisa mais gastar tempo e achar, eu não tenho tempo para estudar. Você não precisa ter essa loucura de tempo, de buscar tempo para estudar, já tem uma vida tão corrida. Como é que eu vou tratar esse tipo de paciente, começar um novo modelo de paciente no meu consultório se eu não tenho esse tipo de paciente? Estudando apenas aquilo que gera resultado. E, semelhante à educação do seu filho, não adianta mandar outra pessoa educar seu filho. Educa quem vai gerar resultado. Ordena quem vai comandar a educação da criança. E partindo por esse processo, é assim que você tem que conduzir. Se você quer aprender a eliminar a dor do seu paciente de ATM, você precisa estudar aquilo que dá resultado e não aquele conhecimento que faz com que você fique apenas com uma obesidade intelectual. O que é? Se você passa o final de semana fazendo um curso e não consegue aplicar nada, até aprende, mas não gera o resultado que o seu paciente quer. Não faz com que o seu paciente chegou lá buscando, que faça com que ele receba o melhor tratamento. E a partir daí, o que vale mais? Você ter o conhecimento para o seu ego, você ter o conhecimento necessário, ou você ter o conhecimento necessário para eliminar a dor do seu paciente, para eliminar o sofrimento do paciente. Logicamente, você precisa ter o conhecimento para fazer o seu trabalho acontecer, eliminar a dor do seu paciente, lotar a sua agenda com os seus resultados, ser reconhecido por conta disso. E aí a neurofisiologia precisa ser entendida. De onde vem isso? E que aí pode ter conflito a nível de sutura, a nível de forames, pode ter a nível de músculos, de septos musculares. Você precisa estar apto a entender isso, tá? E aí, o que vale mais hoje? Fazer uma massagem, liberar, relaxar essa musculatura. O paciente está pedindo, eu preciso fazer massagem que ele está pedindo, ou buscar a causa para eliminar na raiz a dor do paciente. Embora para o paciente pareça sem lógica, é muito melhor que você esteja focado na construção e na busca da causa. Mesmo que seja mais trabalhoso, e eu até entendo que você não teve esse tipo de conteúdo na faculdade, porque na faculdade, se você teve aula, foi uma aula direta. A ATM existe, osso temporal com mandíbula e tem alguns músculos associados. Temporal, maceta e pterigoideus. Só. Tem um disco que abre e fecha a boca. Só. Não fala nem da relação, da possibilidade da outra ATM comprometer a ATM contralateral. Não dá a você a possibilidade de ter discernimento e raciocínio clínico. Logicamente, isso vai ser difícil. Não é fácil eliminar a dor do seu paciente de ATM, mas é possível quando você tem um conhecimento que gera o resultado. E a falta do conhecimento é que gera o medo. O medo de você aumentar a dor do paciente, o medo de você agredir a estrutura do paciente, o corpo do paciente, o medo de fazer com que ele tenha, de fato, um sofrimento grande durante o processo de tratamento. E aí o medo gera insegurança. Então, massagem, momentaneamente, tem uma informação legal, porque vai melhorar a vascularização, vai gerar a chegada de um pouco mais de aporte nutricional, e esse aporte nutricional vai chegar e vai dar um alívio. Porém, quando a fisiologia muscular entender, opa, fizeram aqui uma liberação que eu não podia, eu tenho uma necessidade neurofisiológica, o meu centro neurofisiológico está controlando isso. Você começa a
ter essa necessidade. Você começa a precisar, de fato, contextualizar melhor isso. E ao contextualizar isso, Sinara, Dilce, que você começa a se tornar um profissional de destaque em ATM. Mesmo que você nunca tenha atendido um paciente de ATM. Por quê? Não adianta você ter muita experiência, o que adianta são seus resultados. Os seus resultados vão falar por você. Não adianta você ter um marketing perfeito. Os seus resultados vão falar por você. E aí sim, resultado gera resultado, que é mais paciente, que é reconhecimento. Então, você não está para fazer o que o paciente quer, você está para fazer o que é preciso. E o que é preciso é eliminar a dor e o sofrimento dele, de forma rápida, consistência, coerente com a fisiologia corporal. E esse raciocínio que você precisa construir. Não cai do dia para a noite. Tá claro, gente, para vocês? Mete o dedo aí se está claro para vocês. Tá claro aí, Jaque, Analda, Cássia, Yolanda, Luísa, Fernanda, Tassiane. Tá claro, Flávia? Tá claro? É importante que cada ponto que eu fale, que vocês apertem aí no coraçãozinho, me digam se estão entendendo. Isso é um sinal claro que eu sei que está sendo agregador para vocês. E vai se tornar agregador quando você conseguir colocar em prática com o seu paciente. Transbordar isso como resultado nele. Né? O trigger point, por exemplo, como usar a liberação do masseter tenso em um paciente no consultório. Eu já recebi essa pergunta. De próprios alunos recém que entram dentro da metodologia com conhecimento tradicional da faculdade, faz, professor, eu entrei agora no curso, mas eu queria alguma coisa rápida aí para liberar uma seta. Calma, jovem. Se você utiliza técnica de inibição muscular, tipo técnica de Jones, se você utiliza dry needle, agulhamento a seco, se você utiliza compressa, morna, se você utiliza laser terapia, se você utiliza medicações relaxantes musculares, mas não vai buscar o que de fato está trazendo esse paciente para você com dor, você pode apenas estar enxugando gelo. O que é enxugar gelo? É você liberar, o paciente se sentir bem e depois de 10 minutos que sair do seu consultório, ele voltar para você dizendo, antes de eu chegar em casa já estava com dor. Quem aí já passou por isso? Já teve paciente assim? Eu já passei por isso. Por isso eu estou falando com tanta certeza. Porque acontece. Você, eu quero a melhor técnica para tratar uma seta. Você não vai ter a melhor técnica para tratar uma seta. É a mesma coisa querer o protocolo milagroso para o emagrecimento. Quem aí não quer perder um quilinho, ter um protocolo milagroso para o emagrecimento? Coloca aí eu. Todo mundo quer ter um protocolo milagroso para o emagrecimento, tirar aquelas gordurinhas a mais. Né? Mesma coisa o paciente. O paciente quer sair sem dor. O profissional quer ter o paciente sem dor e reconhecendo ele. Eu fui para a doutora Rande, fui para a doutora Juliana, fui para a doutora Amanda aí, fui para a doutora Luísa, top. Yolanda, top. Todo mundo quer isso. Mas não há receita de bolo quando, o hemisfério direito não conecta com o hemisfério esquerdo, quando a razão não conecta com a emoção. E o expert em ATM ele tem que ter esse equilíbrio entre razão, emoção, entre o conteúdo técnico e a habilidade de se relacionar com o paciente para entender a dor dele. E é esse o raciocínio limitado que a gente tem na faculdade que limita o seu crescimento, o seu reconhecimento e até, por que não, o seu faturamento. Pouco conhecimento faz com que a gente busque apenas técnicas. Quando você vir um profissional que está atrás de técnicas para tratar. Eu quero uma técnica para tratar isso. Eu quero uma técnica para tratar isso. É um profissional raso ainda. Mas
Isso tem jeito? Tem, que eu também já fui um profissional raso. Eu saí com a lavagem cerebral da faculdade de tratar sintoma. Mas a ficha precisa cair. A ficha precisa cair e entender que não é a melhor técnica de tratamento, seja para um trigger point de masseter, temporal, cervical, ou seja para uma dor no joelho. Não é isso. É entender por que essa estrutura está sofrendo. E o trigger point, dentro da construção do raciocínio clínico, ele precisa ser entendido. E existe uma cascata onde nós temos liberação de cálcio em excesso, onde nós temos íons de sódio e potássio envolvido, nós temos uma relação de fixação das cadeias de actina e miosina e aumento das interferências químicas internas dentro do trigger point. E isso não é só mecânico. Então, para você eliminar a dor do seu paciente de ATM com trigger point, primeiro, esse músculo é comandado por quem? Pega essa. Esse músculo é comandado por quem? Cervical, trigêmeo, hipoglosso, facial, nervos extremamente importantes para o sistema estomatognático, que vai determinar se você vai abrir simetricamente ou com dor, você vai lateralizar ou não sua mandíbula com equilíbrio. E é partindo dessa construção que você consegue eliminar, mas precisa ter o conhecimento que gere resultado. Quem aí gosta de um churrasco? Ah, eu adoro churrasco. Eu adoro churrasco, sou carnívoro, O positivo, quem entende de sangue, o O positivo, ele adora churrasco. Adora carne, né? Vocês, quem aí conhece alguém que é O positivo? Quem aí conhece alguém que é O positivo? O O positivo, ele tem essa tendência de comer muita carne. Veja se não é. De querer carne. E aí você, ó, tá ali, final de semana, churrascão, né? Carne, carne, carne. Carne, carne, carne. E aí nunca aconteceu, não teve nada, daqui a pouco, puf, amanhece com o masseter tenso. Pá! E aí o que é que se diz? O masseter tenso, a culpa vai ser logo dada para o movimento e a mastigação em excesso. Show de bola. Mas uma coisa é essa tensão ficar no dia seguinte, como um músculo que fez um exercício, que trabalhou, que foi na academia, e você ficou com dores. Outra coisa é você ir para um churrasco e esse trigger point passar uma semana. E esse trigger point passar 15 dias. E esse trigger point limitar a sua qualidade de vida. Fazer com que você não abra e feche a boca bem. Fazer com que você se mantenha dentro de um sofrimento. E nessa perspectiva de sofrimento com o seu paciente, você vai, de forma clara, começar a perceber, opa, o churrasco ajudou a dor começar a se instalar. Ajudou a ativação do trigger point. Existia uma pré-tensão dentro de um sistema estomatognático alterado que estava limitando isso já. E a sobrecarga fez com que o meu músculo não recuperasse bem. Através da neurofisiologia, não estivesse recebendo a neurofisiologia adequada. Através da vascularização ruim, não estivesse recebendo a vascularização adequada. E aí sim, a partir daí, você começa a entender, opa, se essa dor não é mais associada ao reforço do dia a dia, opa, essa dor já passou da influência do exercício, já passou da interferência do meu estímulo
mastigatório. E aí, para você eliminar a dor desse paciente de ATM com trigger point, associando com a mastigação, com um churrasco, você precisa entender como a neurofisiologia está sendo afetada. Como o nervo está comprometendo a ação muscular. Tá claro para vocês, gente? Chegou a hora de vocês começarem a transbordar a mente de vocês, a transbordar o raciocínio clínico, para impactar positivamente a vida dos pacientes e a sua, porque a sua está relacionada diretamente com a ação que você vai executar. Entende? E construindo isso, cada ação, cada processo, cada passo a passo, você começa a entender. Você começa a ter um raciocínio mais rápido. Você já está vivenciando isso. Então, ó, nada de colocar a culpa no churrasco, beleza? Mete o dedo no like aí, quem conseguiu entender, quem conseguiu construir esse raciocínio clínico associado com o churrasco. Sabe por quê? Porque amanhã ou hoje à tarde pode chegar um paciente para você com isso. E eu não sei se você é do time que gosta de cuidar do paciente e fazer o paciente se sentir bem, ou se é do time que faz qualquer coisa. Eu sou do time zero dor. Quem é time zero dor aí? Coloca aí, eu sou time zero dor, né? Eu sou elite da ATM. Eu não posso deixar meu paciente com dor. O meu time é time zero dor, tá? Time zero dor. É essa a hashtag de hoje. Time zero dor. Não tem isso. Não é buscar simplesmente o paciente trazer essa perspectiva, eu tenho que cuidar de todo jeito. Não. É partir para cima e construir todo um processo. Todo um processo de execução. Ah, Randy, você já teve receio de tratar esse paciente? Eu não só tive receio, como também eu já tratei paciente de disfunção de ATM no início de forma equivocada, pensando que era o trigger point. E aí, ó, trilho facial, liberação miofascial. Eu deixava o paciente dolorido de tanto que manipulava, além da dor dele. Veja que surreal. E esse receio você também deve ter. Você deve ter medo de tocar. Por quê? Porque quando você tem uma tensão e essa tensão faz com que você, sem segurança, tenha ansiedade de tratar, mesmo sem ter o conhecimento, você corre um sério risco de prejudicar o seu paciente. Pelo fato de não conseguir entender onde está a base. Porque o medo não vem simplesmente de um sentimento puro. O medo ele é uma consequência de uma experiência que você teve pregressa. E a experiência pregressa que você teve com o paciente de ATM é ou você nunca atendeu, ou você já fez e piorou. E dentro de você, você sabe que você nunca atendeu muitas vezes porque nunca se expôs, nunca estudou, nunca buscou um conhecimento de verdade para isso, ou você tem a certeza que falta esse conhecimento para você e por isso você gerou a dor do paciente. E isso, na raiz, está associado ao baixo conhecimento. Independente se você já trata, você tem muitos problemas associados a isso. E aí você precisa ter o conhecimento para abordar o seu paciente, tá? A Glória coloca aqui, ó, isso é bem interessante. Isso é bem interessante o que a Glória fala. E eu vou aproveitar o que a Glória falou exatamente para contextualizar muita coisa, tá? Estou vendo dentista ensinando exercícios para bruxismo para pessoas sem formação nenhuma, que ensina exercício de musculação facial
prometendo ficar jovem em um mês. Coitada dessas pessoas. Isso é um grande problema do mundo moderno. É o grande acesso à informação. O grande acesso à informação faz com que você se torne especialista em ATM só em assistir live. E especialista só em assistir vídeos de YouTube. E especialista em se achar apto em tratar alguém só por ter acesso a conteúdos partidos. E por isso que hoje, atenção, hoje dentro da minha metodologia Desvendando a DTM, a gente tem fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, quiropraxistas, ortopedistas, estudante de fisioterapia, ortopedista funcional dos maxilares. Por quê? A disfunção de ATM, ela é de caráter multifatorial, multissistêmico, e se todos esses profissionais têm acesso a esse tipo de paciente, eles precisam ter informação geral sobre o corpo e entender que existem formas de outros profissionais tratarem e realizarem o tratamento com ele, respeitando a sua forma de abordar, a sua profissão. E aí cada um tem que ter dentro do seu critério, ao seu respeito, a outra profissão. Mas o conhecimento sobre como o corpo funciona, anatomia, tudo isso eu entrego em excelência para o meu aluno. E dentro dessa sequência, você aprender a construir o passo a passo. Todo o processo para eliminar a dor do seu paciente de AT. Tá claro, gente, isso? Coloca aí, quem está acompanhando, coloca aí, tá claro. Quem gostou, coloca aí, hashtag adorei, tá? E essa é a live do Time Zero Dor. Time Zero Dor. Quem é Time Zero Dor? Coloca aí, Time Zero Dor. Porque a gente precisa aprender isso. Aprender que nós somos instrumento de Deus na vida das pessoas, para cuidar das pessoas. Você tem o dom. Você nasceu para ser profissional da saúde. E quando você nasce, você trazendo a missão que Deus colocou para você como profissional da saúde, você transborda. Você transborda, você executa, você faz acontecer na vida do outro. E quando você está nessa vida para exercer o propósito que Deus colocou na sua vida, não existe outra. É voltando uma coisa, trazendo a outra, puxando, 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 puxando. Uma coisa puxando a outra. Tá? Então, gente, é isso, tá? Então, ó, galera, muito bom estar aqui com vocês. Esse almoço aqui, bate-papo rápido sobre a Trigger Point de construção de raciocínio clínico, trazendo a experiência de um raciocínio clínico construído hoje em uma paciente que eu trouxe hoje, eu pontuei isto e quis trazer clareza para que vocês não errem e que vocês tenham acesso a conhecimento de verdade para eliminar a dor do paciente ATM, tá? Show de bola, Deus abençoe a todos, vamos transbordar na terra, ser aquele instrumento que Deus escolheu para a gente. Valeu? Tchau, valeu!